Renatinho, o que te motivou para a Rússia, imenso, belo país? Então, Perli, essa é uma questão interessante. Tudo começou ainda quando eu estava no ensino médio. Eu tinha terminado o curso de inglês e resolvi estudar um idioma diferente, né? E eu achei interessante estudar o russo, que seria pelo menos na minha cabeça, por questões geopolíticas, o russo. Decidi estudar o russo, fiz algumas aulas particulares e aprendi a ler, escrever. E a partir disso, não, nesse momento ainda não pensava em ir para a Rússia. Mas foi um grande incentivo, assim, para conhecer a cultura e depois chegar lá, já não começando do zero, né? Num período muito curto, você passou por uma experiência fantástica. Dante viveu a Sim. Covid, sobreviveu à Covid lá e sobreviveu e que ainda continua lá ou está trabalhando. Fantástico. Um pouco pra- É, pensando assim, são muitas coisas, né, que aconteceram nesses últimos 11 anos. É, eu posso dizer que quando eu cheguei em dezembro de 2013, em maio iniciaram a guerra civil na Ucrânia, né, na região de Donetsk e Lugansk. Eu vivi esse período assim, porque eu morava na cidade de Belgorod, então eu vi essa movimentação na fronteira, muitos ucranianos se refugiando na Rússia, a cidade recebendo cada vez mais cidadãos ucranianos, muitos carros chegando. Mais para frente teve a questão do Covid, né? Que foi, eu estava na Rússia e vi o que estava acontecendo no Brasil e como que essa questão foi cuidada na Rússia. Foi muito interessante, foram tratados de formas totalmente diferentes. Na Rússia teve um processo muito rígido, em todos os sentidos. Teve o desenvolvimento de uma vacina, que foi uma das primeiras a sair com uma eficiência muito boa. Foi liberada para a população muito rapidamente também. A sociedade respondeu de uma forma positiva, respeitando as normas. Por mais que algum ou outro não concordasse, mas todos seguiam e eram obrigados a seguir. Então, isso colaborou muito. E agora, por último, né, essa operação militar que acontece desde 2022 entre a Rússia e a Ucrânia é uma questão que foi se desenrolando ao longo desses últimos 10 anos até chegar nesse momento. E a gente viveu muitas coisas que foram desde ataques militares até sanções, né? E afetou a vida de todo mundo lá. E como eu morava na fronteira, foi visível e perceptível a cada momento do dia. Você não sentiu muito medo, em solidão? Como é que o povo te tratou? Tiveram momentos, sim, de solidão. Eu acredito que no começo, quando eu cheguei na Rússia, talvez tenha sido mais difícil. Até fazer novas amizades, conhecer pessoas, conhecer amigos de universidade, né? Até um período até eu me aplicar para a universidade. No período da pandemia, foi um período difícil, mas que eu contornei trabalhando muito de home office. Então, foi muito cansativo psicologicamente. E como eu morava sozinho, eu acho que eu me saí bem nesse quesito. Mas agora, em relação à guerra, foi um período que eu senti medo. Não posso dizer que teve solidão, porque eu tenho muitos amigos lá, todo mundo se apoia muito, assim, tanto brasileiros como russos, e de outras nacionalidades também. Mas tiveram dias, assim, que obviamente não foram noticiados aqui, que foram de ataques intensos contra civis, explosões acontecendo na cidade, que não tinha nada a ver com a guerra. E você vê na notícia como que algumas pessoas morriam de forma totalmente banais, assim, sem saber que iria ter um ataque naquele momento, fugindo totalmente ao confronto militar, né? Tendo ataque de mísseis e drones na cidade. Isso foi um período muito complicado, principalmente
na virada do ano de 2023 para 2024. Esse foi um período mais difícil. Como foi a sua adaptação na universidade? Minha adaptação na universidade foi lenta. A gente, na Rússia, as universidades todas elas propõem um curso preparatório de russo para estrangeiros. Então, são gente de todo mundo, principalmente chega da Índia, da China, de muitos países africanos, muitos árabes. Então, todos chegam, são diferentes nacionalidades, estudando juntos. Nas universidades tem a residência para estudantes russos e, consequentemente, também estrangeiros. Então, quando eu cheguei lá, eu vivi nessa residência, convivi com gente de todo lugar. No apartamento que eu morava eram 5 quartos. Eu dividia o apartamento com meus vizinhos de porta, eram do Congo. Na frente tinha um indonésio, no outro um sírio e em cima tinha um pessoal da Jordânia. Então, a gente já ali nos primeiros meses, primeiros dias, nós tivemos que conviver com pessoas com culturas totalmente diferentes, isso é bem complicado. E ao entrar na universidade também foi outro baque, porque você tem que começar a falar o russo do dia a dia, não é o russo que você aprende no curso. E é muito difícil. Mas eu sempre fui muito bem recebido. Meus colegas de turma, assim, de curso, sempre, desde o primeiro dia, sempre ofereceram ajuda, sempre foram muito simpáticos, muito prestativos, sempre me explicaram muito bem, ajudaram. E eu acho que o mais complicado talvez tenha sido ter que estudar com professores mais velhos um pouco, da União Soviética, que tem métodos mais rígidos, mas foi um aprendizado incrível também. Você conseguiu fazer muita amizade? Diferentes, dos diferentes países, russos, outros países lá estavam. Sim, isso acabou acontecendo por consequência do convívio mesmo. Na minha turma eram cerca de 35 russos e 5 estrangeiros. Eu, mais um colombiano, um chinês e 2 do Congo. Então a gente convivendo ali acaba aprendendo muito a respeitar um ao outro, a gente se ajudava muito. E depois disso você conhece novas pessoas, amigos de amigos desses amigos, né? Acaba sendo que a sua nacionalidade lá é estrangeiro. Todo mundo é estrangeiro. Então, todo mundo tem que se ajudar, tem que se apoiar. No dia a dia, com a população. A população é interessante porque é difícil para todo mundo, até para os russos. Eles lidarem com eles mesmos já é difícil, então pra gente não é uma coisa à parte. Eles não tratam a gente diferente, é questão de costume, entender que às vezes falar alto não é tá irritado, é apenas a entonação do dia a dia deles. Mas é tudo normal, é coisa que a gente supera com o dia.